Olá, boa noite. Boa noite a todos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Estejam bem em nosso meio, entre nós aqui na transmissão. Essa transmissão acontecendo ao vivo pelo Facebook. Hoje, dia 18/2, são 20 horas 3 minutos. Nós estamos ao vivo e vamos também ter essa transmissão gravada e compartilhada depois na nossa página do YouTube. Você que nos acompanha ao vivo ou por gravação, seja muito bem-vindo. Ok? Nós temos visto e citado os irmãos que nos aparecem, né? Eu já consigo visualizar. Débora, irmã Nádia Vélez, irmã Fátima, a irmã Marinha, a Suzy, Lude Poli, a Maricélia, a Jandira, Delza e Jandira repetindo aqui, né? Alguns eu tenho percebido que mesmo acompanhando, mesmo cultuando conosco na transmissão, não aparece, tá? Então, se porventura eu não citei, agora eu vejo a irmã Cleonice, né? Você dá um curtir na página ou mesmo deixa uma saudação aí no chat, a gente já vai conseguir visualizar você também, mas seja mesmo os que citamos ou não citamos, a todos uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu mencionei ontem, vi novamente aqui, né? A Lude Poli me faz crer que é a sobrinha da nossa irmã Kalina. É bom vê-la aqui também. Então, deixa eu dar essas boas-vindas também, particularmente a você, tá? Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, nós vamos orar neste momento. Quero convidar você a falar com Deus, acompanhar a nossa oração, a minha oração, e fazer também a sua oração aí, para entrarmos em culto à presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome. Cremos em Ti, nos colocamos diante do Senhor, da Tua santidade, sabendo, ó Pai, que és Deus perfeito, pedindo ao Senhor as Tuas misericórdias, o Teu perdão e clamando a Ti, rogando para que aceite as nossas vidas, a nossa adoração, culto que oferecemos ao Senhor. Peço que esteja com cada vida, cada família, cada irmão em Cristo, aqueles que estão conosco, cultuando nesta transmissão, aqueles que ainda virão a acompanhar mesmo por gravação. Peço, por favor, Deus, abençoe a cada um. Olhe para nós com misericórdia e aceite aquilo que os teus servos oferecem ao Senhor. Mude a nossa conduta, ensina cada dia mais a andarmos de acordo com a tua verdade. Por favor, Deus, é o que pedimos ao Senhor aqui nesta noite. Ainda também colocamos a vida de cada irmão, cada pessoa enferma, Pai, cada familiar, e a tua igreja tem clamado ao Senhor por vidas e o Senhor tem respondido às nossas orações. Louvamos aqueles que já foram curados, que já receberam alta, aqueles que já foram tratados pelo Senhor. Da mesma maneira, aqueles que estão desempregados e também já agradecemos ao Senhor por aqueles a quem o Senhor atendeu, a quem o Senhor abriu as portas. Obrigado, Senhor, por tudo. Creio que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Por favor, orienta-me neste instante, neste momento, para a administração da tua palavra e para os recursos que temos em mãos, para que com sabedoria possamos fazer uso deles, ó Pai, e chegar a uma transmissão limpa, sem corte, sem nenhuma interferência, ó Pai, exceto pela tua vontade. Eu creio, oro em nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Dois cânticos, dois hinetos para iniciarmos. O primeiro deles diz que Jesus é o centro de tudo o que há.
Se não tem sido, pense nisso, reflita no que diz esse louvor, para que de fato ele seja o centro na sua vida. Ele deve ser o centro de todas as coisas. Nós devemos deixar sempre esse lugar para Jesus e não nos colocarmos nele. No segundo cântico, no segundo louvor, nós vamos louvá-lo com o ineto É a Tua Graça, entendendo que a graça do Senhor é maravilhosa, é perfeita, a graça do Senhor basta para as nossas vidas, temos mais do que merecemos diante da graça de Deus derramada sobre nós. Com esses dois cânticos, convido você também a bendizer, a louvar a Deus neste momento com os nossos irmãos que ministram o louvor. Então vamos louvar. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade toda sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade toda sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus.
Amém. Vamos continuar louvando a Deus, até que sabemos que através da graça dele, ele tem nos curado, ele tem nos libertado. Sabemos que através da graça dele que temos acesso a ele, graças ao sacrifício que ele entregou o próprio filho dele numa cruz para nos salvar. E é dessa graça que estaremos louvando agora. Vamos adorar e vamos nos entregar nesse momento. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo. Amém. Glória ao nosso Deus. Graça maravilhosa realmente de Deus sobre cada um de nós. É muito bom louvar a Deus. Eu gosto muito deste cântico também, porque pude compreender lendo as cartas de Paulo, né? Sobre essa graça que é realmente satisfatória a cada um de nós, deve ser, né? Bem, eu quero meditar hoje com vocês na palavra de Deus. Queremos trazer aqui um ensinamento aos irmãos também. Na verdade, já falamos sobre esse assunto em outras oportunidades, com outros textos bíblicos, mas quero trazer aqui novamente a ideia, né? O título que demos para a mensagem aqui é Nem Tudo Vai Dar Certo. E aí, propositalmente, colocamos ali uma reticências, né? Porque a frase não termina aí, tá? Nem tudo vai dar certo, mas tem um complemento e a gente vai conseguir compreender isso no decorrer da mensagem, tá? Então vamos pensar nisso. Nem todas as coisas dão certo. Algumas vezes, na hora que consolamos alguém, por exemplo, por vezes dizemos que vai ficar tudo bem e que não é para a pessoa se preocupar, seja diante de uma frustração, de uma derrota, de uma perda, de uma crise.
quando na verdade precisamos encorajar as pessoas dizendo que, mesmo que o pior aconteça, as coisas vão fazer sentido em algum outro momento. Então, nem tudo vai dar certo. Na verdade, esse é o tipo de mensagem que não agrada muito. E nós preferimos que não nos digam, não dizer que tudo vai dar certo, talvez soe melhor. É que dizer que sempre vamos conseguir realizar tudo, que aquilo que nós planejamos, ou aquilo que são os nossos objetivos, né? Às vezes isso pode nos desesperançar, isso pode nos fazer ficar chateados. Então, às vezes, não queremos ouvir uma mensagem desta maneira, né? Queremos que tudo dê certo, que tudo aconteça como prevemos, como nos preparamos, como nós queremos. Queremos acreditar que nunca teremos problemas, embora lá no fundo nós saibamos que isso é impossível. Nem tudo vai dar certo sempre. Nem tudo vai dar certo, pelo menos nem sempre à nossa maneira. Algumas coisas não saem do modo como nós queremos. Eu penso que o apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência. Ele sabia disso, principalmente observando ele escrevendo a carta aos Tessalonicenses, e onde ele explica a razão e onde não houve uma sequência do seu trabalho, uma sequência do seu planejamento e das suas visitações. Eu quero colocar aqui para você 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 18, e aí destrinchar um pouquinho isso que estamos falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Olha só o que diz a palavra de Deus. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Vamos orar? Senhor Deus, que estamos diante do Senhor, eu agora na responsabilidade da ministração da tua palavra, os meus irmãos cultuando ao Senhor e também para receber a tua mensagem. Logo, Pai, eu peço ao Senhor que possa me orientar, me fazer ferramenta em tuas mãos. Que tudo seja dito com clareza, transmitido à tua maneira, conforme a tua vontade. Perdoe os meus pecados, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, que haja hoje, através da tua palavra, a edificação da tua igreja. Que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Aí, irmãos, Paulo possivelmente fez um planejamento, uma estratégia de viagem, de visitações a alguns lugares, algumas igrejas, mas nem tudo deu certo, nem tudo saiu como ele pensou, como ele queria. Numa época muito antes da nossa, Paulo já tinha plena consciência que, além das nossas atividades no mundo material, havia também as atividades do mundo espiritual. Por isso, ele sabia que algumas coisas que acontecem no mundo espiritual acabam interferindo no nosso mundo físico, no nosso mundo material e, consequentemente, nos nossos planejamentos também. No caso de Paulo, ele chega a dizer por duas vezes, né? Ele chega a dizer que por duas vezes quis visitar os irmãos em Tessalônica, mas que foi impedido por Satanás. Ainda bem que Paulo sabia da existência das atividades do mundo espiritual. Caso ele não soubesse, caso ele não compreendesse isso, ele teria duas frustrações, que quis visitar por duas vezes, mas foi impedido por Satanás. Ele poderia ter reagido muito mal a tudo aquilo, porque planejou, estruturou para viajar e visitar e acabou não acontecendo. Vejam só, nem tudo
acontece do modo como nós queremos, nem tudo dá certo. Eu quero olhar para um segundo caso. Veja o caso de José e Maria, por exemplo. Você deve se lembrar de José, obviamente, o carpinteiro, né, e Maria, prometida em casamento a ele. Com toda certeza, o José ele não planejava que a sua querida Maria se encontrasse grávida dias antes do matrimônio, né? Ela estava prometida a ele em casamento, pelo menos não antes de que eles definitivamente se unissem como uma só carne. Porém, prevaleceu aquilo que estava sendo arquitetado por Deus no âmbito espiritual. Quando a gente lê Mateus capítulo 1, o versículo 22 e 23, nós conseguimos perceber exatamente essa interferência acontecendo na vida dos dois. Mateus 1, versículo 22 e 23, diz assim: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aí está, apesar dos planos feitos por José e por Maria, e talvez, como todos os outros planos de quem se prepara para uma vida a dois, eles não seguiram do plano como haviam pensado. Havia um plano melhor, um plano que mudaria completamente as coisas para José, para Maria e também para toda a humanidade. Os planos de Deus estavam além daquilo que ele pretendia, de que ele, José e Maria pretendiam para a lua de mel, para os primeiros meses, dias de casamento. No caso de José, eles foram comunicados, né? Então, houve uma interferência no plano espiritual, mas eles foram comunicados. Sabemos que José chegou a considerar repudiar a Maria, né, a sua noiva, a sua mulher que estava prometida a ele, mas um anjo aparece a ele e em sonho explica tudo para ele e que ele deveria continuar com Maria. Então, o José segue conforme os planos de Deus. Os planos dele já não são os mesmos, né? Ele chegou a considerar repudiar. Então a gente volta a dizer diante disso, né? Nem tudo dá certo, nem tudo acontece da maneira como nós queremos. Um segundo caso, quer dizer, um terceiro, né? Já vimos o de Paulo com os Tessalonicenses, José e Maria. Eu pincelo aqui alguns casos. E também quero ver com vocês o famoso, conhecido caso de Jó. Se fôssemos escolher ou dar uma olhada num homem de sucesso, esse homem pode ser Jó. Deve ter ralado bastante para poder chegar onde ele chegou. Mesmo depois de muitas conquistas, o Jó ele ainda trabalhava, ainda pegava no batente, dava um duro para poder manter as coisas em ordem, principalmente a relação dos filhos dele com Deus. Mesmo já sendo visto como um homem íntegro, né, tendo muitas coisas, muitas conquistas, ele continuava atuando, agindo para que as coisas acontecessem conforme ele planejou, conforme ele queria. Mas um acontecimento no mundo espiritual, no plano, no âmbito espiritual, fez com que aquilo que o Jó nunca sonhou para si, ou mesmo para os seus, acontecesse. Lá no capítulo 1 de Jó, capítulo 1, deixa eu jogar o texto aqui para vocês também, Jó capítulo 1, versículo 6, nós temos o registro deste fato. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Aquele encontro de Satanás com o Senhor fez tudo mudar na vida de Jó. Boa parte do tempo
ou pelo menos do conteúdo do registro do livro de Jó, nós vemos Jó buscando entender e, ao mesmo tempo, explicar aos seus amigos que ele até fez as coisas certas, o que não havia razões no seu modo de enxergar para aquele seu momento de vida, para as coisas não continuarem dando certo. Jó sofreu bastante, até que ele se encontra com Deus. E aí ele pôde aceitar as coisas à maneira de Deus. Ele não teve tudo explicado do modo como ele queria, mas no encontro com Deus ele pôde aceitar as coisas da maneira de Deus. Isso está lá no capítulo 42, o versículo 2, deixa bem claro isso que nós estamos dizendo. Jó 42, 2. Olha o que Jó disse ao final: sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se você puder repetir, leia aí também, repita esse versículo. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha só, Jó compreendeu que no caso dos seus planos, sim, estes podem não dar certo. Nem sempre vai dar certo. Mas, quanto aos planos de Deus, estes não podem ser frustrados. Foi esse o entendimento final que nós encontramos aí no livro de Jó. Vamos pelo menos para mais um caso. Nós vamos resumidamente. Eu quero lembrar aqui também o caso de Daniel. Lá no capítulo 10 do livro de Daniel, e eu já também tratei desse texto em algum outro momento, em mensagem, gosto muito dele. Daniel, ele fala sobre uma revelação que ele recebeu da parte de Deus e fez com que ele chorasse, porque ele entendeu a revelação, fez com que ele chorasse por 3 semanas seguidas. E também, nesse mesmo tempo, ele deixou de comer algumas coisas saborosas, né? Então ele fez ali um jejum. Daniel buscava intensamente obter algo por meio do seu clamor e da sua humilhação, aquilo que ele tinha recebido na revelação. Vamos dar uma olhada no texto? Daniel capítulo 10, aí quando chega lá no versículo 12 e 13, Daniel 10, versículo 12 e 13, ele vai ter uma resposta dada por um anjo. Olha só, Daniel 10, versículo 12 e 13. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos seus príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Eu acho fantástico esse texto, porque no capítulo 9 o Daniel também teve uma revelação, orou e, na sequência, rapidamente, ele recebeu uma resposta. Já no capítulo 10, ele tem uma nova revelação e demora 21 dias. E aí o anjo, simplesmente vem explicar as coisas para ele. No caso de Daniel, ele até sabia da existência do plano espiritual, tanto é que até buscou entendimento orando. Mas o que ele não sabia, dentro daqueles 21 dias, é que já tinha sido ouvido naquilo que ele estava clamando, naquilo que ele estava buscando, né? Ele já tinha sido ouvido no primeiro dia e a resposta estava a caminho. Só que não veio no tempo que ele esperava por conta de outras atividades espirituais que o anjo explica. Houve uma batalha, houve uma ação no âmbito espiritual e isso impediu que o anjo viesse logo no primeiro dia. Entende? Algumas coisas acontecem no âmbito espiritual e faz com que nem tudo dê certo, ao menos como nós esperamos. Irmãos, não dá para controlar tudo.
Muitos acontecimentos na Terra são reflexos de acontecimentos no mundo espiritual. Precisamos incentivar as pessoas que estão sofrendo a buscar entendimento e força em Deus, e não tentar ter o controle de tudo. Quero voltar um pouquinho lá em Paulo, não no mesmo caso, né, em que ele não pôde visitar os irmãos tessalônicas, perdendo um pouquinho daquilo que ele tinha planejado, mas entender o momento em que, pelo menos pelo registro das Escrituras, ele pôde compreender um pouco mais as interferências do mundo espiritual no mundo material, no mundo físico. Eu digo isso pensando no ato da sua conversão. O Atos capítulo 9 registra ali por Lucas, né, exatamente o que aconteceu na conversão de Paulo. Ele simplesmente solicitou cartas para perseguir os discípulos de Cristo, lançá-los na prisão, e alguns até eram mortos nessas situações, né? Mas houve uma interferência do plano espiritual para o plano material. Quando Paulo explica isso, só que lá no capítulo 22 de Atos, Atos 22, 9, ele diz que tinha mais pessoas com ele. Em Atos 22, 9, olha só o que ele contou. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Entende? Às vezes essa interferência até ocorre. O Paulo chegou a compreender, vai mudar totalmente os planos de Paulo, aquela perseguição, aquilo que ele tinha em mente, a carta que ele conseguiu, os planos mudaram, a vida de Paulo mudou. Ele viu a luz, ouviu quem falava com ele, quem estava perto, e em momentos Paulo diz até que eles viram a luz, mas não compreenderam quem falava. Era possível até que, ao replicar e ao noticiar os fatos aos seus superiores, aqueles que acompanhavam Paulo, pudesse até dizer que Paulo estava alucinado, né? Olha, a gente estava lá, a gente até viu uma luz brilhar, uma luz forte, mas daí ele mudar completamente, abandonar tudo que ele tinha feito, né? E Paulo era bom no que fazia em perseguir os discípulos de Cristo, né? Aí a gente não sabe explicar, né? Então, talvez isso teve aí uma repercussão até negativa. Paulo, um pouquinho mais à frente, no capítulo 23, quando ele faz a sua defesa diante do Sinédrio, ali compondo por saduceus e fariseus, ele sabe, a gente vê ali que tem a consideração, pelo menos por parte desse grupo, ao menos dos fariseus. Atos 23, o versículo 8 e 9. Olha só o que diz ali. Ó. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe, olha isso, ó, quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. Então eles começaram a considerar a possibilidade de ter ocorrido uma interferência espiritual. O que eles só não compreenderam que foi o próprio Jesus que falou com Paulo. Jesus já estava ressuscitado, né? E agora já tinha ascendido aos céus, mas ele aparece a Paulo e fala com Paulo. Por isso, uma interferência no mundo espiritual, no mundo material. Eles entendiam, até aceitavam que pudesse ter sido um espírito ou um anjo, mas Jesus, né? Eles sabiam que Jesus tinha morrido, eles não consideravam que Jesus pudesse fazer essa interferência, e aí eles falam, não, Jesus não, a gente aceita outras coisas, outros tipos de interferências, mas Jesus não, né? Pois é, irmãos, nós fomos ensinados a orar pedindo a Deus para que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Se a gente aprendeu assim,
Então, precisamos colocar isso em prática. Mesmo quando aquilo que desejamos já não vai mais acontecer. Aquilo que esperamos, que arquitetamos, não acontece como nós queremos, porque nem tudo vai dar certo, pelo menos não à nossa maneira. Deixa eu contar uma experiência aqui para vocês. Na semana passada, estava me preparando para a celebração do casamento do Lucas e da Fernanda, Lucas, filho da nossa irmã Maricélia, Fernanda, do pastor Olivier, Igreja da Graça, né? E desde que havia recebido o convite, eu já estava em mente mais ou menos com que roupa eu iria para a celebração, né? E aí eu simplesmente estava com um terno na cabeça, né, na mente, para usar no dia da celebração da festa de casamento do Lucas e da Fernanda. Um dia antes, na sexta-feira, eu fui experimentar o terno, separando as roupas, sapatos, enfim, as coisas para poder deixar tudo certinho para o dia, né? Mas eu percebi que o terno já não cabia mais em mim como antes. Pelo menos a calça, né? O terno nem tanto, mas a calça eu percebi que já não cabia como antes. Não sei explicar, irmãos, o que aconteceu. Parece que por ter ficado parado no guarda-roupa, o terno encolheu. Talvez seja isso. Eu acho que foi isso, né? Ficou lá por algum tempo no guarda-roupa e já não entra mais em mim. Não sei explicar. Bem, pensei comigo então. Há três alternativas. Primeiro, eu posso ajustar o terno, se é que isso é possível, né? Vou ajustar para que possa então ainda me servir. Segunda alternativa, eu me ajustar ao terno, né? Sei que isso é possível, mas vai exigir um pouquinho, mas não é tão fácil assim, então posso me ajustar ao terno. E a terceira, aceitar a situação, né? E seguir completamente diferente daquilo que pensei. Assim acontece na vida. É bem verdade que nessa história, nessa experiência, não houve uma interferência espiritual, mas as alternativas que tive, e aí havendo uma fusão delas, me faz pensar naquilo que nós temos como solução também para as nossas vidas quando ocorre uma interferência espiritual, né? Principalmente, neste caso, interferências benignas, né? Porque vimos aí que há interferências do próprio Deus e dos seus anjos, como há também a interferência de Satanás. Para as experiências, para interferências benignas, essas alternativas podem se fundir e nos ajudar numa solução, que ficaria mais ou menos assim. Precisamos, então, reajustar os velhos planos, se é que são possíveis, né? Se permite reajuste. Nós precisamos nos reajustar aos novos planos, né? Assim como eu pensei em me reajustar ao terno. Sei que isso também é possível, mas vai exigir, não é tão fácil assim. E, junto a tudo isso, aceitar a nova situação, seguir completamente diferente daquilo que até então havíamos pensado. Então, quando há uma interferência espiritual, essas coisas precisam também ser colocadas em prática, né? Então, só lembrando, esse tipo de solução, esse ajuste, né, fundindo essas três alternativas que tive na experiência, seria mais para as interferências do mundo, as interferências espirituais benignas, tá? Quanto às malignas, pastor, como que fazemos então? Quando ocorre uma interferência, como houve com Paulo, que Satanás impede? Uma interferência maligna. Aí, meus irmãos, o Paulo também já nos ensinou, e eu vou citar aqui para vocês Efésios capítulo 6, no versículo 11, pelo menos até o 13, não vou com o texto todo, mas Efésios 6, versículo 11 ao 13, que diz assim: Vistam-se de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra
os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aí, na sequência, ele vai destrinchar aí os itens da armadura de Deus, que aí você pode ler também com calma, com cuidado, e verificar se não está lhe fazendo falta nenhum desses itens, tá? Então, precisamos entender que existe em ação um mundo espiritual, tanto para interferências benignas, seja por seres orientados por Deus, ou por ações de interferências malignas. Não se esqueça, irmãos, nem tudo vai dar certo, ao menos não a nossa maneira, mas que seja feita a vontade do Pai nas nossas vidas. Que a vontade dele seja sobre cada um de nós e que oremos e aceitemos que isso então seja assim. Deus nos abençoe, possa edificar a palavra dele no meu e também no seu coração. Querido Deus, mais uma vez ora ao Senhor, colocando a minha vida e a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Às vezes não compreendemos tudo o que nos acontece, as razões, os motivos. Às vezes até reclamamos, chegamos a murmurar por conta das coisas não saírem como nós realmente desenhamos, do modo como nós queremos. Nos dê discernimento para que cada dia mais estejamos atentos, que não estamos sozinhos, que há sim o mundo espiritual, que o Senhor ainda é Deus, está ativo e age neste mundo, sobre as nossas vidas e até mesmo apesar de nós. Sabemos que também existem as forças malignas, as potestades, os poderes do mal, que principalmente quando relacionado às coisas do teu reino, da tua igreja, são ativadas, Pai, para tentar interferir, para que o teu nome não seja proclamado e o teu nome não seja glorificado. Por favor, Deus, abra os nossos olhos para que possamos compreender isso e viver, ó Pai, de um modo mais tranquilo, mais confiante, mais certo de que o Senhor é quem permanece no controle de tudo. Perdoe os meus pecados, peço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pelos nossos planos e finalizo. Que seja feita a tua vontade, a tua soberana vontade sobre as nossas vidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos adorar a Deus, vamos louvar agora com o cântico. Teu amor não falha. É isso que diz a letra deste louvor e nós confiamos, por isso exaltamos o Deus declarando isso, que o amor dele não falha.
Amém. Glória ao nosso Deus. Meus queridos, deixa eu passar aqui um recado a vocês, dar um aviso. Nós estamos preparando, planejando um curso, ou melhor dizendo, eu quero chamar de transmissão ou compartilhamento de conhecimento, tá? A gente está, desde março, com novas ferramentas para transmissão, para culto, e queremos compartilhar esse conhecimento com outros irmãos. Eu estou chamando assim ao invés de curso, né, porque curso às vezes cria uma expectativa, né, e até de que aqueles que vão ministrar sabem de tudo, e não é o nosso caso. A gente quer compartilhar aquilo que nós já vimos, aquilo que nós já aprendemos com aqueles que desejarem. Então, é um curso de capacitação para novos irmãos voluntários, para o ministério. O objetivo é, inclusive, capacitar irmãos para o ministério da igreja, mas pode lhe servir também para outras coisas na sua vida, ou também se você for transmitir alguma coisa da sua casa, enfim. A gente tem algumas ferramentas, como o Olyrix, que nós já usamos para as transmissões. A Débora estará nos auxiliando nisso. Essa ferramenta que eu faço a transmissão para vocês, quarta, quinta, domingo, né, da igreja também, o OBS, aquilo que nós já vimos, já aprendemos, nós vamos compartilhar para que você possa realizar uma transmissão, nos ajudar, sendo capacitado para o ministério. Nós vamos falar também do som. A gente está com uma nova mesa de som que foi adquirida nesse tempo, nesse período de pandemia. Então, como funcionar esse som, essa ferramenta, nós queremos também compartilhar conhecimento delas. Da câmera, né, de filmagem que nós estamos utilizando. E deixa eu ver se eu me esqueci de alguma iluminação que nós usamos ali para os cultos, né, no presencial, que também acabam sendo transmitidos. Nós queremos pegar esses recursos que nós já temos, aquilo que nós aprendemos com eles, compartilhar com irmãos também. Tá? Então, se você tem interesse, entre em contato conosco, será feito esse compartilhamento, né, no dia 27/2, tá? Um sábado, a partir das 2h30, das 14h30, e terá continuidade depois no dia 6/3, o primeiro sábado de março. Então, o último sábado de fevereiro e o primeiro sábado de março, no dia 6/3, continuidade, porém, será às 15h30, tá? Nós vamos ficar ali até aproximadamente às 18 horas. Então, esses horários aí você vai precisar separar. Eu vou planejar algo para que você tenha isso escrito, né? O que nós vamos compartilhar e também os horários, data certinho, deixar nas transmissões, no Face, no WhatsApp, para que você possa já ir pensando. Mas é logo ali, já sem ser esse sábado ou outro, e nós vamos fazer isso acontecer, tá bom? Então, se tiver interesse, comunique-se, fale conosco no chat, no Zap, enfim, para que a gente já vá se preparando para esse tempo de capacitação, tá certo? E se você já sabe alguma coisa também, compartilhe conosco para que a gente possa crescer juntos, tá bom? Eu também, não é muito costume meu, mas eu peguei os 3 últimos louvores que nós cantamos hoje aqui e fiz um apanhado, um resumo meio que junto com aquilo que nós falamos, para terminar a transmissão de hoje. Nós entendemos que não estamos sozinhos no mundo, a nossa espécie não é a única neste mundo, nem mesmo no universo. A vida e vida inteligente, além da nossa. Deus está no comando do universo, a Trindade atua poderosamente. Nós cantamos no início que Jesus é o centro de tudo. Então, não podemos nos colocar como o centro de todas as coisas. Apesar de termos os nossos planos, ele é e sempre será o centro de tudo. Pois nós cantamos tua graça, né? Entendendo que precisamos nos contentar com a graça de Deus que nos basta, mesmo quando querermos alguma coisa, planejarmos e aquilo não der certo, esteja consciente que a graça de Deus nos basta. Nós cantamos assim:
E quando as coisas não derem certo, também não se esqueça do que cantamos agora aqui no final, que o amor de Deus não falha. Os nossos planos, os nossos projetos podem falhar, mas o amor de Deus que dura para sempre, este não falha e faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um resumo do que nós falamos e daquilo que nós cantamos também. Paz a todos, tenham uma excelente noite e já um bom final de semana que se aproxime. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Até breve, domingo, às 9 horas, no culto da manhã, transmitida também por aqui pelo Facebook. Tchau, tchau, irmãos. Fiquem com Deus.